Como vencer o conteúdo animal dos editais? Muito prazer, queridos. Meu nome é Marco Dominoni. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não viu o meu vídeo, comece por aqui. Eu peço que tu dê uma pausa, volta lá no vídeo, comece por aqui para você entender o que vai rolar aqui nesse canal, para ver se ele se adequa a você. A gente não tem tempo a perder. O papo de hoje é sobre o conteúdo, o vastíssimo conteúdo dos editais, especificamente das carreiras jurídicas, mas não só. Né? Os cargos de analista e técnico aí estão aí nos tribunais, Ministério Público, Defensoria, estão com conteúdos enormes. E sempre, né, essa daí a gente poderia colocar como top 10, né? Sempre perguntam a gente sobre a necessidade ou não de exaurir os pontos do edital, né? O conteúdo programático dos editais, se a gente vai exaurir ou não, se há necessidade ou não, quanto tempo que eu vou levar para pegar e exaurir o conteúdo todo, né? Estudar todos os pontos do edital. E mais, né? Tem gente que desiste antes de começar, né, cara? São os famosos arregões, né? A galera que olha para aquele edital, 32 páginas, 50 páginas de conteúdo, fala, porra, não vou nem tentar, né? Então eu vou pegar e vou trazer aqui algumas considerações, que são considerações que eu fiz na minha vida de concurseiro, aí nos 20 anos praticamente que eu estudei para concursos. O meu primeiro grande concurso que eu passei foi em 1989 e o concurso de defensor, que é o que eu passei agora por último, foi em 2010, juntamente com o de procurador federal, cargo das carreiras da AGU. Então, foram praticamente 30 anos, 20 anos estudando direto para concurso público. Obviamente não foi direto, teve uma pausa, e foram 17 aprovações nesse período todo. E eu exerci 7 cargos públicos, cargos e empregos, 5 cargos públicos e 2 empregos públicos. Enfim, eu já estou nessa estrada já há algum tempo, eu acho que eu posso contribuir com vocês com algum conteúdo. E aí? É necessário ou não é? Queridos, tem uma série de formas da gente abordar essa questão. Uma delas é a regra de Pareto. Vamos te dizer que a regra de Pareto é 80% do conteúdo que cai na prova está dentro de 20% do conteúdo dos editais. Eu não sei se isso se aplica muito rigorosamente aqui, não. Eu acho que não é isso, não. Tá? Particularmente, tem gente que defende isso, mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para pegar e fechar, né? Olhando o que eu olhei aí nesses últimos anos de provas de concursos, não dá para aplicar Pareto perfeitamente aqui, não. Tá? Então, mas e quanto, né? Qual é a porcentagem? Uma coisa é certa, tá? Existe uma certa divergência, 20%, 30%, 40%, tem gente que chega a 50% do conteúdo todo do edital. Duas verdades absolutas, tá? A primeira é de que poucas pessoas conseguem estudar todo o conteúdo programático. São poucas pessoas. Eu me lembro de um grande amigo meu, até do concurso da AGU, o Joaldo, que me confessou que não viu todo o conteúdo programático, nem da prova de juiz federal, que ele foi aprovado em primeiro lugar. Ele hoje é juiz federal na 5ª região, que ele é nordestino, mas ele passou no TRF da 3ª região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o Joaldo me confessou, falou, Dominoni, nem eu, cara. Ele passou como primeiro lugar para a magistratura federal. Então, se Joaldinho, com aquela capacidade enorme de fixação, até porque o HD dele é desproporcional, e a gente chega à conclusão que não há necessidade de exaurir o edital.
E sempre, como eu falo no meu primeiro vídeo, sempre que eu puder, eu vou trazer para vocês uma história, um caso que ilustra a tese que eu estou defendendo aqui. E esse caso aconteceu num dos concursos que eu tenho o maior orgulho de ter sido aprovado. Foi o concurso de operador de microcomputador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Olha que loucura, hein, gente? Eu vou botar aqui, eu não vou parar porque os vídeos não têm edição, né? Então não tem pausa para pegar e botar o fone, mas eu acho que vai ficar melhor com o microfone. E aí, eu fiz concurso em 1995 para operador de microcomputador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse era o nome do cargo, operador de microcomputador do TJ. Em 95 eu já vinha estudando para os concursos do TJ, porque eram muitas vagas que iam surgindo. E o TJ vinha fazendo alguns concursos, já tinha feito um concurso Tribunal de Alçada Criminal e tal. E aí tinha um rumor muito grande de que sairiam várias vagas para técnico judiciário, o que veio até posteriormente se confirmar. Mas a verdade é que esse em 95 saiu, tinha anulado um concurso Tribunal de Alçada Criminal e sai o concurso de operador de microcomputador. Qual era o meu caso, qual era o cenário para mim? Eu tinha um bom conhecimento de matemática, de português, de direito constitucional, de direito administrativo, de estatuto, uma legislação específica, Estatuto dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e o regulamento deles, Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, que na época existia. Essas 7 matérias eu estava estudando, já vinha estudando, já estava bem. E tinha noções de microinformática. Eu não tinha computador nessa época, para vocês terem uma noção do que era. Não era acessível como é hoje, gente. Entendeu? Era uma época que nem todo mundo tinha condições financeiras de ter e eu não tinha. Eu era agente comercial da Telerge e tinha um salário bem curto. Né? Nessa época eu estava vivendo, talvez tenha sido o pior período da minha vida, né? Que perdi meu pai em 1994, então em 95 eu ainda estava conseguindo me reerguer. Né? Eu deixo para contar essa história num outro momento. Mas a verdade é que eu vinha muito bem nessas outras matérias, mas noções de microinformática eu não sabia absolutamente nada. E qual era a configuração da prova? 100 questões, 50 questões de informática e 50 questões de todas essas outras matérias. Todas essas outras. E você tinha metas por disciplinas. E em noções de informática você tinha que te acertar a metade, 50%. E aí eu falei, bom, vamos lá, vou para a prova. Peguei o edital, fiz a minha inscrição, peguei o edital e lá constava um determinado conteúdo. Eu me lembro até de uma expressão que tinha, era um Windows Forward 3 ponto alguma coisa. Esse era o manual de indicação, antigamente era costume nos editais vir a indicação da bibliografia. E nesse vinha lá, manual, Windows Forward, Windows for DOS 3 ponto alguma coisa, era alguma coisa nesse sentido. E obviamente eu não tinha computador, não tinha nada para pesquisar na internet, e eu trabalhava no município de Nova Iguaçu, fica distante, eu morava e moro até hoje no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e eu trabalhava nessa época no município de Nova Iguaçu, que é na Baixada Fluminense. Um lugar afastado, enfim. Pegava ônibus nessa época para ir até o trabalho. E eu não tinha como acessar a biblioteca durante a semana. Como eu dividi o meu tempo? Eu peguei e fiz o seguinte, o que eu posso fazer? Eu trabalho de 8 às 17, de segunda a sexta. Não tem refresco. Não tem flexibilidade de horário, não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de segunda a sexta, eu vou sentar o couro em todas as matérias, revendo todo o conteúdo, treinando, fazendo exercícios, enfim. A minha preparação vai se dividir durante a semana e fim de semana. Sábado eu vou
plantar de manhã cedo na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. E lá eu vou pegar no sábado e vou ficar o dia inteiro na biblioteca, no sábado da biblioteca, e vou fazer o máximo de anotações que eu puder, exclusivamente de informática. Peguei aquelas indicações do edital da biblioteca, da bibliografia, e parti para cumprir essa minha missão. No domingo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou rever todas as minhas anotações que eu fiz no sábado. Muito que bem. No relógio, o relógio marcava 4 ou 5 sábados, eu não sei ao certo. Eu acho que eram 4 sábados que eu tinha para estudar informática. E eu peguei e falei, vou colocar o plano em prática. Né? Porque desde sempre, e aqui vai uma primeira orientação, a gente faz o que é possível dentro das nossas possibilidades. Se eu não tinha condição de ir ao centro da cidade de segunda a sexta, por quê? Porque eu trabalhava até 5 horas da tarde em Nova Iguaçu. Deslocamento até o centro da cidade leva, no barato, a essa hora, hoje, 2 horas. Na época, talvez fosse até pior. Então não dava. Era impossível. O que eu podia fazer, eu fiz. Muitos alunos chegam para mim falando assim, Dominoni, mas eu só tenho 2 horas de estudos por dia. Meu amigo, você tem como mudar isso agora? Imediatamente? Não, então estuda as 2 horas. Quando a gente trabalha, estuda, tem casa, e eu fiz isso a minha vida inteira, né? Trabalhando e estudando para concursos, a gente tem que mudar o foco de número de horas de estudos para percentual de horas disponíveis de estudos. Se você tem 2 horas de estudos, você tem que tentar estudar as 2 horas. Aproveitar 100% do teu tempo disponível para estudos. Beleza? Não ficar lamentando porque não tem mais. Senão tu não muda a tua realidade. E você precisa mudar a tua realidade. Quanto menos tempo você tem para estudar, mais você tem que estudar. Por quê? Se está faltando tempo, tu não tem o elemento fundamental da vida, cara. O tempo é o ativo mais importante que você tem em todos os... Ou o tempo para você, ou o tempo para tua família, para os teus filhos, para tua esposa, para tua mãe. Tempo é o maior ativo que a gente tem na face da Terra. Então, se você tem pouco, porque você está trabalhando muito, ou por qualquer outro motivo, tem pouco tempo, estude mais para que você consiga um cargo que vá te dar uma condição melhor de tempo para você gerir melhor a tua vida. Mas enfim, o que eu tinha era isso, estudar 4 ou 5 sábados e reler no domingo o que eu estudei. O que eu fiz? Eu nessa época estudava com um grande amigo meu, Valdemir, meu amigo até hoje, né? E o Valdemir, a gente estava nessa vibe de estudar para os tribunais, a gente tinha passado, nós passamos no concurso de técnico do TRE nesse ano de 95, e aí a gente vinha bem, eu falei, Valdemir, a situação é essa aqui, cara, vamos embora para a biblioteca no sábado. E aí, beleza. Dormia, na sexta-feira, normalmente eu dormia na casa dele, nessa época eu não tinha casa para morar. Mas, enfim... e aí eu peguei e passei a dormir as sextas-feiras na casa dele, e a gente acordava no sábado bem cedo e partia para a biblioteca. Entrava no ônibus, quando dava 8h30 mais ou menos, a gente já estava na biblioteca, porque ela só abria 9 horas. E aí, como é que era a seleção? Como é que era o acesso aos livros? A gente pegava uma comanda e escrevia ali, Manual Windows for Word 3.0. Aí, eu peguei 3 livros e coloquei. A gente só podia escolher 3. Cada pessoa só podia pegar 3 livros. Eu peguei 3 da bibliografia e o Valdemir pegou 3 da bibliografia também. De modo que nós teríamos 6 livros para estudar o máximo que a gente pudesse. Por quê? Porque o couro ia comer. E a fiel da balança seria aquela matéria. A gente tinha certeza que a gente ia passar em todas as outras matérias e nessas ia dizer se a gente ia ou não. Passado uns 20 minutos, meia hora, vem a funcionária da biblioteca com um carrinho, daqueles carrinhos enormes, com 6 tijolos. Livros desse tamanho assim, de 2 palmos, com
uma grossura desse tamanho assim, uns 3.500, 4.000 páginas, sei lá, não tenho noção, mas era mais ou menos isso que a gente via. Cada um dos 6. E aí eu olhei para aquilo, né? E falei assim, caramba. Quando eu falei caramba, o Valdemir pegou e levantou da mesa. Pum, levantou. Falou assim, que isso? Aí a moça, são os 6 livros que vocês pediram. E aí o Valdemir olhou assim para mim, falou assim, que isso, cara? Aí eu falei, caramba, cara, é muita coisa e não vai dar não. Eu falei para ele, não vai dar não. Aí ele, não vai dar não. Levantou e começou a guardar o caderno dele, começou a guardar o lápis e falar assim, vou-me embora. Falou assim para mim, vou-me embora. Eu falei, que isso, negão? Porra, senta aí, cara. Pega um livro, eu vou pegar o outro. Eu faço anotações de um, você faz anotações de outro, a gente devolve os outros 4. E vamos ficar com esse aqui pelos próximos 4 ou 5 dias que a gente tem aí, cara. Aí ele, tu tá maluco? Tu tá maluco, cara? O estudo não tá te fazendo bem pra cabeça, não. Eu vou me embora. Eu falei, Valdemir, pelo amor de Deus, cara. Porra, tá na cara que a gente não vai conseguir, né, estudar os 6 livros. Mas cada um pega um, pô. Insisti com ele, né? Tentando convencer o amigo a me ajudar a ter informação de 2 livros, né? Porque eu tinha de um, ele ia pegar do outro, a gente trocava. Enfim. Esse era o cenário, né? Cada um com 3 livros de mais de 3.000 páginas cada um. Valdemir levantou, disse que eu estava louco e que ele ia embora. E eu falei, cara, eu separei, peguei um livro, um deles, botei na minha mesa. Ele não pegou nada, falou, cara, eu tô indo embora. Eu falei, que isso, bicho? Fica aqui, cara, vamos estudar, cara. A gente já tá aqui no centro, pô. Vamos estudar, vamos embora. E ele pegou e disse que eu tava maluco e saiu, foi embora, cara. Ele me deixou sozinho na biblioteca. Aí eu falei, olha só, cara, pra mim, né? Falei pra mim mesmo, né? Eu tenho 2 alternativas. Ou eu largo o concurso, abandono o concurso também, o Valdemir estava abandonando o concurso ali naquele momento, ou eu vou fazer o que está na minha mão, com o que eu tenho disponível, que é o que eu falo para vocês. Tudo que eu falo aqui, eu fiz na minha época e eu aplico hoje com os meus alunos, com os meus mentorados. Beleza? Não existe essa mágica de, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu fiz, né? Fiz comigo e faço com os meus alunos. Mas enfim, eu peguei e fiquei ali. Levantei dali para fazer um lanche na hora do almoço, voltei e fiquei até 5 horas. Eu acho que funcionava até 5 horas, 6 horas da tarde. Enfim. E só fiquei naquele manual, naquele livro ali. Muitas coisas eu conseguia entender, havia uma lógica na coisa. A grande maioria eu não conseguia entender, a verdade é essa. Mas eu não deixei de ir para a biblioteca. Pelos próximos 3 ou 4 sábados, eu não sei, tirando aquele que eu estava, eram mais 3 ou mais 4, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Saí da minha casa de manhã, no sábado, na casa do Valdemir, no sábado, fui para a biblioteca, estudei até tarde na biblioteca. Quando terminava a biblioteca, eu voltava. Normalmente eu ia para casa da minha namoradinha, né, que hoje é a mãe dos meus 2 filhos, para minha Kátia. Dava uma namoradinha, dormia no domingo, acordava e estudava o que eu tinha anotado. Fiz isso por 4 ou 5 sábados. E o Valdemir não apareceu mais e sempre dizendo que eu estava realmente que aquilo não estava me fazendo bem. Chega a prova, vem a prova. A prova veio e eu me lembro aproximadamente dos percentuais. Eu errei uma questão em matemática de 10. Eu
fiz 80% de português. Eu não lembro se eu fiz 16 ou se eu fiz 8. Eu não sei se eram 20 questões ou 10 questões, eu não me recordo. Mas eu fiz 80% nessa prova. Nas outras matérias eu fui muito bem, porque em direito todo mundo vai bem. Essa é a verdade. Em direito todo mundo vai bem. O fiel da balança é português, quando cai português, né, nas matérias, e um conhecimento específico, e o fiel da balança nesse concurso seria, e foi efetivamente, informática. 50 questões de informática, eu tinha que acertar 25. Confiro o gabarito, quantas questões eu fiz? 25 questões. Eu fiz exatamente a metade. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. E engraçado, gente, que eu me lembro desse concurso, que quando eu fazia as questões de informática, eu via uma lógica, sabe? Eu via uma lógica. Eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, cara, isso tem... Cara, eu lembrava das figuras do livro, sabe? Eu lembrava das figuras do livro. E aí eu falava, meu Deus do céu, essa figura aqui tem no livro. E pum, acertava, fazia as questões. E acabei conseguindo fazer 50% das questões. O tempo passou e veio o resultado, né? Eram 40 vagas a princípio e eu passei em 63, eu acho, 61, alguma coisa assim. Tiveram poucos aprovados, né? Mais uma meia dúzia atrás de mim, não tinham muitos atrás de mim, não. E o tempo foi passando e tal. Eu vou botar essa convocação aqui, né? Olha que eu passei para defensor, eu estudei no Colégio Naval, eu passei para defensor, para procurador federal, passei no concurso do TRE, concurso dificílimo. Na prova objetiva eu estava em 300 e pouco, e aí na prova discursiva eu consegui ir para 38º lugar. Enfim, foram concursos realmente muito difíceis, concursos que tiveram provas discursivas, provas orais, né? Mas esse concurso eu tenho um orgulho enorme de ter passado, porque nesse concurso eu rompi um paradigma. Rompi um paradigma que era o paradigma do volume. Eu me provei, né, que a determinação ela supera qualquer dificuldade que você tenha. Qualquer dificuldade. Se você tem um propósito e você se orienta no sentido de cumprir aquele teu propósito, você vai e você consegue. Isso vai ser uma marca também. Eu falo muito de Deus porque tem uma proximidade muito grande com Deus. A gente estuda normalmente, por exemplo, hoje eu tenho aqui meu escritório, graças a Deus, mas nessa época eu não tinha nem casa, falei para vocês. E quando eu passei para a AGU e para a DPU, eu estudava numa mesinha, numa bancada, não era nem uma mesa, era uma bancada que eu mandei fazer no apartamento que eu morava antes, que era uma bancadinha de um pouco mais de 1 metro, né? Enfim, talvez se tivesse mais de 1 metro, mas normalmente o estudo para concurso é um estudo solitário, ninguém está olhando você estudar. Mas tem um cara que está sempre olhando para você. Ele está sempre vendo o teu esforço e normalmente ele vai sim honrar aquele teu esforço. Pode não ser especificamente para aquele concurso, mas mais na frente ele vai honrar. Essa daqui é a minha convocação, né? Eu vou botar em algum lugar desse vídeo, eu vou colocar. E se eu não conseguir colocar no YouTube, né, que eu ainda não sei mexer muito bem no YouTube, Tribunal de Justiça, olha lá. Provimento de cargo de analista, programador e operador. Era isso. Analista... Qual era o nome? Analista de sistemas. Analista de sistemas. Era um cargo. Esse cargo, na época, era um cargo top dos tops. Quem era analista de sistemas não ficava de maneira nenhuma desempregado, né? As empresas privadas pagavam muito bem como analista de sistema, para os analistas de sistemas. E eu fui chamado, né, depois de algum tempo. Essa convocação foi convocação para apresentação de documentos, aconteceu em 96, mas a minha nomeação aconteceu em 98.
Aliás, em 1999. A nomeação foi em 99. E quando eu recebi a nomeação, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu fui nomeado. Mas eu já era auxiliar judiciário, né, que é o atual técnico judiciário, eu já era auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça. E como auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça, eu ganhava a mesma coisa que o operador de micro. Tudo bem que o operador de micro tinha 6 horas na carga horária, mas aí eu ainda eu decidi por não assumir esse cargo, porque eu, na minha função de auxiliar judiciário, né, técnico judiciário, eu trabalhava com processamento de feitos e isso me dava, depois que eu me formasse bacharel em Direito, me dava prática jurídica para conseguir os cargos das carreiras jurídicas típicas de Estado. Mas, e aí eu peguei, estou trabalhando, eu trabalhava no 9º Juizado Especial Criminal, me lembro como se fosse hoje, e veio um rapaz no balcão e era eu que atendia o balcão, né? E aí eu, boa tarde, o que o senhor deseja? Aí ele, é você que é o Marco Dominoni? Eu falei, sou eu. Aí ele, pô, Dominoni, você vai assumir, as pessoas me conhecem até hoje como Dominoni, que é o meu nome de guerra, é um nome que eu levei na Marinha e é um nome que eu já tinha esse sobrenome ainda quando criança, né, na escola. E aí esse colega, pô, Dominoni, eu sou fulano de tal e eu sou o próximo a ser nomeado. Eu fui um dos últimos a ser nomeado para esse cargo. E ele era o imediatamente posterior a mim. Aí ele falou assim, você não vai assumir como procurador de microcomputador, não? Eu falei, não, cara, eu não vou assumir, não. Aí ele, pô, cara, então tu se incomoda de ir comigo lá no departamento pessoal para assinar a renúncia, para eles me nomearem? Eu falei, claro, cara. Falei com as minhas colegas de 9º Juizado Especial Criminal e descemos, fomos até o 6º andar, salvo engano, eu trabalhava no 7º e funcionava no 6º andar, e lá eu pedi o termo de renúncia, né? Eles tinham lá um formulário, e eu assinei, ele me deu um abraço, atento. Se esse cara vir esse vídeo algum dia, quiser pegar e falar sobre isso, né? Botar, fui eu que fui o beneficiado, eu ficaria muito, muito feliz. Essa história é uma história que eu efetivamente trago para vocês, só para ilustrar a absoluta desnecessidade de vocês cumprirem, né, esgotarem os pontos do edital. Dominoni, você está falando que não tem necessidade disso? Não tem necessidade. Necessidade e imprescindibilidade não há. É claro que quanto mais conteúdo você ler, você estudar, menos chance você dá para o azar. Né? Vamos dizer sobre um aspecto positivo, você vai depender menos da sorte. Por quê? Você tem um conteúdo abrangeu muito mais, a probabilidade estatística de cair um ponto que você não estudou reduz. Isso aí é óbvio, é matemático. Então, quanto mais pontos você estudar, onde é que eu quero chegar? Quanto mais pontos você estudar, melhor vai ser para você. Mas não há necessidade de você exaurir os pontos do edital. E mais, se você não exaurir os pontos do edital, não tem problema nenhum, não fica grilado. Né? Para a galera das carreiras jurídicas típicas de Estado, isso faz uma diferença enorme na prova oral, principalmente aqueles concursos que tem sorteio de ponto. Né? Mas aí a gente tem outras técnicas, fica na minha aí, cola em mim, como diria o outro, que a gente vai pegar e vai trazer aqui umas técnicas de estudo por pontos da prova oral, que é para você minimizar a possibilidade do examinador de fazer uma pergunta na prova oral e você, chapar na frente do cara, né? Puta, nunca li, e ainda vai pegar e vai falar mal de mim, a minha orelha vai queimar aqui. Mas, enfim, não há necessidade. Esse concurso de operador de microcomputador, só um detalhe, eu nunca tinha usado um computador na minha vida. Vocês acreditam nisso? Eu trabalhei como telefonista e como agente comercial sem computador. A gente tinha só aquilo que chamava terminal burro. Sabe o que é terminal burro?
é um monitor e um teclado sem HD. O HD ficava na General Polidoro, lá em Botafogo, o HD da Telerge. Eram vários andares onde ficavam os sistemas da Telerge. Não tinha computador com processador colado. Não existia. O primeiro veio anos depois, né? Primeiro o computador, o PC, né? O Personal Computer, que é o computador pessoal, né? Vocês já viram que o meu inglês é ótimo, né? Mas enfim, ninguém tinha computador e eu nunca tinha visto um computador na minha frente. E ainda assim consegui passar num concurso de operador de microcomputador. O nome disso é determinação. Determinação e foco. Façam o que vocês podem fazer com o que vocês têm disponíveis na mão. Tá na mão? Dá o teu melhor. Deus está olhando, está vendo, e normalmente o nosso melhor é o suficiente para levar a gente para o destino que a gente quer. Beleza, queridos? Foi um prazer enorme trocar essa ideia com vocês. Se você chegou até aqui, meia hora de vídeo já. Se você chegou até aqui, parabéns. Se gostou, dá um like, compartilha com a galera que está aí na guerra, que vai ser beneficiada de alguma forma por esse vídeo. Beleza, queridões? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.